Muito obrigado, então, nossa pastora Nilva. Eu esqueci de apresentar aqui a oração era dela, arrumar o cabelinho aqui, mas todo mundo, a gente já está bem familiarizado, né? Aos novos, então, foi a pastora Nilva que deu a abertura do live e o encerramento do jejum. Pois é, vamos correr agora, pegar seu pé de galinha nas panelas lá, né? Tá certo, muito legal. Então estamos aqui, gente, mais uma vez reunidos com a graça, com a presença, com a autoridade do nosso Pai. Chegaram a arrepiar aí também. E ele está certamente na live, ele sempre esteve. E ele sempre está olhando o que nós estamos fazendo. Tem uma coisa, por exemplo, se vocês não sabem, uma coisa que uma mensagem que o Nildo fez, que deixa eu olhar aqui agora, foi muito interessante isso, porque quando você faz as mensagens e você usa música, o YouTube tentam procurar através de ritmos, né, através de palavras, direitos eleitorais. E então, para os novos, aqui é o nosso canal, os Mistérios de Deus, tá? E é essa mensagem que o Nildo deu aqui, quando ele fez, ele colocou uma música um pouco assim alta no fundo, e o YouTube pegou e colocou um alerta de eleitoral, que nem isso pode fazer. Então, é muito, muito triste. Eu querendo, para mim, foi querer cortar. Então, eles têm uma disposição, uma ferramenta que corta, que o YouTube deu, que corta só aquele pedacinho de direito eleitoral. No caso do Nildo, ia ser o sermão dele todo, né, o mensagem dele toda. Então, eu usei aquela ferramenta. Aí, quando eu voltei aqui, ainda tinha direito eleitoral. Eu usei de novo. E ela faz o que ela sempre faz em todos os nossos lives. Ela corta o pedaço todinho que a música é usada. E você vê aqui então que foi realmente um milagre o que o Senhor fez aqui, tá? O Senhor tirou o direito eleitorais e a mensagem dele não foi tocada. É incrível isso, tá, gente? Eu já venho fazendo isso há muito, muito tempo, tá? E eu olhei 2 vezes a mensagem dele não foi tocada. Então aqui eu vejo aqui como sendo realmente um milagre de Deus para manter essa mensagem, um bom testemunho que o Nildo deu até da vida dele. Gente, sem muita demora, já vou começar a passar, vou passar aqui uma mensagem criada pelo pastor Jones. O ritmo, o tema dessa semana é A Batalha Pertence ao Senhor, título que ele mesmo deu, tá? Ele mesmo deu com a Jack, e agora você vai ver que está em todo lugar, tá? Com a Erin também. A batalha está séria, muito, muito séria, tá? E eu vou dar exemplo do que está acontecendo aqui em casa daqui a pouco. Esse título é a mensagem para a igreja, os remanescentes ao redor do mundo. É a mensagem feita pelo pastor Jones. A batalha pertence ao Senhor. Ele usou 2 de Crônicas 20, tá? Um momento então, por favor. A paz do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Amém, amados. Glórias a Deus. Vamos meditar um pouco na palavra de Deus, e este sermão ele tem o título A Deus pertence a batalha, A Deus pertence a batalha. Então vamos ali, vá ali comigo em 2 Crônicas, amados, capítulo 20, do verso 13 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: Todo o Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação. Olha só. Sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf,
disse: Dai ouvidos, todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém. E tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: Não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz. Encontrá-los-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados, e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Amém, queridos? Então se desenhou um levante muito grande contra o rei Josafá, né? Rei de Judá, né? Grande povo veio contra ele, grande exército, né? Os filhos de Moabe, de Amon e os do monte Seir, né? Vieram contra ele, né? Em grande número. Então o que Josafá fez? Consultou o Senhor, amados, né? Ele consultou a Deus, ele buscou ao Deus de Israel, né? Aqui diz no próprio capítulo 20 de 2 Crônicas, no verso 5, né? Diz assim: Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não adeste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante dessa casa e diante de ti, pois o teu nome está nessa casa. Amém? E clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não escutarás tu o teu julgamento contra eles? Não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Amém, queridos? Então o rei Josafá, ele se pôs na presença do Senhor, né? E disse essas palavras, né, queridos? Então, aí que tá o ponto crucial, né? O que Josafá fez? Buscou o Senhor, né? Não eram todos os reis que, quando vinha alguma adversidade contra eles, né, eles não buscavam o Senhor, amados, né? Muitos não buscavam. Vinha adversidade e eles não confiavam no Senhor Deus, né? Mas Josafá foi um dos reis que confiaram no Deus Todo-Poderoso, né? Houveram muitos reis, né? Ezequias, entre outros também, né? Muitos buscaram ao Senhor e o Senhor os livrou. O Senhor foi fiel. O Senhor os livrou. Eles invocaram o nome do Senhor e o Senhor os livrou, queridos. Mas aqueles que não confiavam no Senhor, eles acabavam mal, né? Acabavam mal, né? Glória a Deus. E o Espírito de Deus, amados, o Espírito de Deus veio a um profeta, né?
profeta Jaziel, né? E ele falou, né, através do Espírito de Deus, né? Glória a Deus, né, amados? Então o Espírito de Deus veio sobre este profeta e ele disse, né, que diz assim, né, no verso 17, né? Neste encontro não tereis de pelejar, tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Né, amados? E ele diz assim, né, porque do Senhor, no verso 15 ele diz assim, né, não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Oh, glória a Deus. Então a batalha é do Senhor, amados. A batalha é do Senhor, né? E é coisa tremenda. A coisa tremenda, amados, porque eles não tiveram que pelejar. Olha só que coisa tremenda. Eles não tiveram que pelejar. Eles não precisaram, nem pegar na espada. Que coisa, amados. Glória a Deus, aleluia, né, amados? Meu Deus do céu. E como diz no verso 17 ali, o Espírito de Deus falando, né? Neste encontro não tereis que pelejar. Não tereis que pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Neste encontro, veja bem, amados, 2 Crônicas, capítulo 20, verso 17. O Espírito de Deus falando através do profeta Jaziel. Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e ó Jerusalém. Amém, amados? É o que Deus diz para mim, é o que Deus diz para ti, meu amado, minha amada. Em nome de Jesus, confia no teu Deus, confia no Senhor, que tu não terás que pelejar nessa guerra, não terás que pelejar. Ficai parados e vede o livramento que o Senhor vai te dar, meu querido. Fique parado e veja o livramento, confia nele, né? Entra na presença dele, se humilha diante dele, né? Invoca a presença dele, te humilha, te ajoelha, bota esta questão na mão dele, bota esta tua dificuldade. Eu não sei qual é a dificuldade que tu estás passando, minha irmã, meu irmão, meu amado, né? Não sei qual é a tua dificuldade, Deus o sabe, né? Aquilo que te incomoda, aquilo que muitas vezes te desespera, né? Aquilo que te deixa, essa questão que está te preocupando muito, né? Deixando às vezes até você desesperado, como aconteceu com Josafá. Era um exército muito numeroso, meus amados. Era 3 nações, né? 3 nações vieram contra Josafá, né? Era um exército numeroso, amados, né? Um exército numeroso, diz a palavra de Deus, né, queridos? Então, então veja bem, meu amado, né? Não importa, né? Não importa o tamanho da dificuldade, não importa o tamanho da tua dificuldade, não importa o tamanho do exército que está vindo contra ti, não importa, né? O que ele fez? Ele se pôs a buscar o Senhor, né? E o Senhor, glória a Deus, o Senhor ele deu a vitória, amados, né? Eles não precisaram, eles só ficaram parados. A única coisa que Josafá fez foi colocar levitas louvando a Deus. E enquanto os levitas louvavam a Deus, Deus pelejou, né? E
Deus, ele criou uma tamanha um tamanho, ele criou uma confusão tremenda no meio dos inimigos, que um matou o outro, amados. A palavra diz que Deus pôs emboscadas, né, ali no arraial dos inimigos, e eles acabaram matando uns aos outros, e eles se aniquilaram, eles se destruíram, né, entre eles mesmos. Judá não teve que fazer nada, mano, só assistir. E Deus pôs as emboscadas, e ele vai fazer isso contra o teu inimigo, né? Deus vai pegar e vai fazer isso contra os teus inimigos, as pessoas que se levantaram contra ti, os inimigos que se levantam contra ti, contra teu ministério, sabe, contra seja o que for, se levantam contra você no teu trabalho, na faculdade, no colégio, na tua casa, na tua família. Muitas vezes gente da tua própria família se levanta contra ti, querido, na verdade, contra nós. Porém, não te preocupa, por maior que seja, né, por maior que seja o adversário, né, por maior que seja, ele vai cair, que é o que aconteceu com Davi e Golias, né? Davi derrubou Golias com uma pedra, derrubou ele e matou, e era um gigante, e Davi era uma pessoa de estatura normal, né? E o gigante tinha 3 metros, quase 3 metros ou 3 metros. Não importa o tamanho do gigante, né, queridos? Então não importa o tamanho do gigante que se levantou contra ti, né? Deus, ele né, põe a confusão, ele pôs ali o texto diz que Deus pôs emboscadas, e eles acabaram se destruindo uns aos outros. Amém, amados? Interessante, né? E diz mais a palavra de Deus que o despojo foi tão grande, né? O despojo foi tão grande que ficou no arraial inimigo, que Israel ficou 3 dias, de 3 a 4 dias juntando o despojo, queridos. De tanto despojo que ficou, eles ficaram 3 dias, 3 a 4 dias juntando aquele despojo, de tanta coisa que era. Coisas que eles às vezes mal podiam até levar, de tanta coisa que ficou. Era muito despojo, né? E Deus honrou, eles saíram até com os despojos do inimigo, e numerosos despojos, né? Era muita coisa. Imagine, né? Todo tipo de coisa, devia ter ouro, prata, animais, objetos de valor, né? Sei lá, cavalos, devia ter de tudo, armas, dinheiro, metais, animais, todo tipo de coisa, né? Roupas, né? Então Deus ainda, além de ele dar a vitória, né? Ele ainda deu o despojo de guerra ainda. Olha só, Deus é tremendo, né? Em nome de Jesus. E é interessante, né, queridos? Interessante, porque a palavra de Deus diz que depois dessa vitória que o Senhor deu para Judá, para Josafá, as nações ao redor ficaram com medo, amados. O terror de Deus visitou as nações ao redor. O terror de Deus visitou as nações ao redor. Então, meu querido, presta bem atenção. O Senhor é contigo. E Ele vai te dar a vitória como deu para Josafá, né? E as pessoas ao teu redor, elas vão ver que Deus é contigo, que o Senhor é contigo, e as pessoas ao teu redor vão temer a Deus, né? A palavra de Deus diz que o terror de Deus veio, né, às nações ao redor, e ninguém mais se meteu com Josafá, queridos. Ninguém mais se meteu contra Judá, né? Devido ao terror, porque todos viram que Deus era com Josafá. Amém? Todos
todas as nações ao redor, elas viram, né? E elas temeram, porque elas viram que Deus, que o Senhor era com Josafá. E todos temeram. O terror do Senhor veio, né? E contigo é a mesma coisa, amados. As pessoas ao teu redor. O terror de Deus vai vir aos teus inimigos que estão ao teu redor. As pessoas que estão ao teu redor vão ver que Deus é contigo. As pessoas ao redor vão ver que o Senhor é na tua vida. E vão temer, né? Vão temer se levantar contra você, mexer com você, né? Amém, queridos? Tremenda essa promessa para você, viu? Em nome de Jesus, fica com essa promessa. Deus vai te honrar, vai te dar vitória na guerra e vai te dar ainda... as pessoas ao redor vão ver que o Deus de Israel é contigo, né? Vão ver e vão temer. As pessoas vão ter... O terror de Deus vai estar ao teu redor. As pessoas ao teu redor vão sentir o terror de Deus, queridos, né? Amém? E não vão querer mais mexer com você, tá bom? Em nome de Jesus, fica com essa palavra, tá bom, meu amado? Para a tua vida, em nome do Senhor Jesus, porque a batalha é do Senhor. Glória a Deus, aleluias. Amém. Amém, amém, amém. Muito obrigado, pastor Jones. Eu ia falar Jones. Jones. Certamente é isso que o pastor tem falado, o senhor tem falado várias e várias vezes. O estudo bíblico que eu tive aqui em casa com a minha filha, eu falei isso também você só tem que ficar parado e ver a recompensa do ímpio. O senhor tem falado isso também, que as pessoas vão saber que você pertence a ele. Não somente isso, os mentirosos que chegarem perante a presença de um dos filhos de Deus, eles vão confessar a verdade. E o Senhor falou que os mentirosos vão até correr dos filhos de Deus. O Senhor tem falado isso em outra mensagem, que ninguém mente perante o meu trono. E os filhos de Deus vão ser, são os céus, né? É o representante de Deus no céu. Muito obrigado, pastor. Amém, amém, amém.